Ação, né? Certo, mas especificamente qual ferramenta você fez? Eu fiz aquela de visualização, assim. Isso, aí você pegou aquele bloco palavras? Sim, mas eu usei mais o aplicativo. Legal. E aí no aplicativo de memória, você chegou aí ao nível 3 Não, que só tem depois eu treinei o primeiro módulo inteiro. o primeiro módulo tem 3 sequências, não é isso? É de 10 palavras, né? Isso, 3 com 10, não é isso? Isso. Aí no 2 tem um bloco com 2 sequências de 15 E outra com 20. e no 3 tem uma sequência com 20, né? Isso. Então você só treinou sequências com 10 Sim, e foi bem fácil para lembrar. foi. O legal era ter completado, pelo menos, né? Mas você criou outras listas, Não, não, não. então é bem pouquinho, 3 listas, né? Para você ter uma ideia, a gente faz um trabalho nas faculdades, a gente fez agora nas cidades, né? E cada sala que a gente entra memoriza 20 dezenas. 20 Imagina. dezenas, né? Não são palavras. Então, Pior, imagine, então se a gente visita numa manhã 15 salas, a gente memorizou 15 sequências com 20 dezenas. Numa manhã, assim, para aquecer o cérebro, né? No meu caso, né, eu leio pelo menos 1 a 2 páginas em cada sala. Porque às vezes eles me dão o texto, eu leio tão rápido e explico com tanto detalhe, que ele fala assim, não, professor, isso aí foi combinado, e é o seguinte, eu vou pegar o texto. não Aí acredito. tem aluno, tem professor que fica indignado, né? Aí o professor falou, não, não, peraí, deixa eu pegar esse livro que eu conheço, que aí eu vou ter certeza que realmente você leu e explicou, porque esse aí eu não conheço esse livro, mas esse aqui eu dou aula, né? E acaba sendo uma coisa muito boa. Primeiro porque a gente treina, né? Então, quanto mais você lê e tentar explicar, e quanto mais você fizer listas, Aham. Melhor. né, melhor. Quando você pega uma lista, Emerson, e memoriza, seja ela palavra concreta, abstrata, nomes, números, palavras estrangeiras, Eu tô nas concretas ainda. é input. Ou seja, é uma informação nova que eu estou colocando no cérebro, certo? Eu queria te passar hoje o output. Aí. O que é o output? Você viu aí na aula? Não, mas é a saída, né? É a saída, né? A tradução, out, fora, né? Put, colocar para fora, né? Então, é linguagem de computador, mas que foi adotado pela neurociência, né? Então, o output é quando eu já sei alguma coisa, né? E preciso lembrar. Então, se eu te perguntar assim, por exemplo, né? 7 vezes 8, Aham. Tá. pode 48? falar. 48? 7 vezes 8, Não. tá vendo? Ainda É, fui com 56, 46? É. Eu vi em é outro uma número. escapada, né? É, Normal. 46. Então, por quê? Porque talvez tenha muito tempo que você não tenha puxado 7 vezes 8, tá? Se eu te perguntar, por exemplo, o que que você almoçou há 3 dias atrás? Mas eu sei porque eu almoço todo dia igual. Você come igualzinho? Exatamente igual, todo dia. Eu Faço tenho dieta. essa mania eu tenho essa mania com roupa. É, Se eu eu mesmo. vestir uma camisa igual essa aqui, esse modelo, né? Aí eu compro 20 igualzinha, só muda a cor, né? Você faz isso com comida, tem uma filha que é assim, ela gosta sempre de batata, arroz, feijão, bife, né? E ela só bebe água, ela não toma suco nem nada. Então, mas tá, vamos lá. Então, se eu lhe perguntar, por exemplo, qual foi a primeira coisa que você ouviu, né, quando acordou ontem? Primeira coisa que eu ouvi quando eu acordei ontem, não lembro. Tá, por que você não lembra? Você olhou para cima à direita. Ah, Para cima à direita são as imagens criadas. Se você tivesse olhado pelo menos para cá, seriam imagens recordadas.
Você poderia lembrar de alguém ou algum lugar, e aí depois você teria feito isso, ó. Olhado para o lado. Nos lados estão os sons, em cima estão as imagens, aqui está o dígito sinestésico, né? E aqui está o digital, que é a conversa com você mesmo. Quando você para pensar assim, nossa, não devia ter feito aquilo, né? Estou arrependido. Caramba, sabe aquele bate-papo que você tem com você mesmo? Você faz isso. Sabe o pensador da estátua? Ele faz o digital, né? Sim. Então, aquele pensador ali, ele está dialogando com ele próprio. Se o pensador, né, tivesse na estátua olhando assim, ele estaria lembrando alguma coisa que aconteceu na vida dele. Uhum. Não deixa de ser um pensamento, só que é um pensamento visual, né? Então, quando fizeram aquela estátua, né, que me fugiu agora, quem foi que fez o pensador? Ah, não é. Não, tá vendo? Então, tudo isso é mais importante que o input, Sim. tá? Ou seja, tudo que eu já li, ouvi, vi, senti, ou seja, auditivo, visual e sinestésico, quando eu experimentei, aquilo foi uma experiência de aprendizagem. Uhum. No entanto, quando você coloca para fora, é quando você vai usar. Sim. Então, quando você vai fazer uma prova, né, é uma experiência de input ou de output. Output, né? Tem que colocar pra fora, né? Quando você vai fazer um discurso, Output, né? Tem que tirar o que tu sabe pra quando você está num debate, tirar pegar o que fazendo uma venda, também é output, né? tentando conquistar a mulher da sua vida, Também, output, né? dando um conselho para um filho, Output, né? Pega a tua experiência, tua vivência, arrumar uma desculpa para sua esposa ou para seu pai. é output também. Então, o que é mais importante, o input ou o output? Output, né? Como você Dependendo do pensa rápido, Emerson, eu deixei essa aula de output para fazer contigo, que é uma aula inédita. Para não dizer que a gente nunca deu na academia, acho que teve uma ou duas aulas que eu passei muito rapidinho, né, sobre o output. E não adianta eu ficar falando muito de output se o camarada não tem nem input, entendeu? Então, primeiro, se eu não consigo ler bem as palavras, ou seja, percepção, desculpa, percepção das palavras, globo ocular, visualização integral, às vezes ampliação de campo vertical e horizontal, né? Ou seja, se eu não sei ler, não adianta eu falar nem memorizar. Sim. Aí depois que eu aprendi a ler, se eu não consigo lembrar o que eu li, né? Ou seja, se eu não conseguir fazer nem o input, então tem um exercício de output que você já faz, na verdade dois. Você lembra quais são? Não. O primeiro, você viu na primeira aula, né? É quando você lê 10 minutos, Ah, é. pode ser 5 minutos, Tá, né? só que aí depois você tem que pegar lá no timer, aí você coloca 5 minutos, né? E nem sempre você consegue falar os 5 minutos. Uhum. É o método de output por dedução. E o outro output, você lembra qual foi? Indutivo? Foi o indutivo, né? Onde eu leio o parágrafo e eu, além de lembrar o que eu li, eu ainda explico um pouco, ou seja, eu vou nas entrelinhas do que está no texto, coisas que às vezes não estão escritas, mas está bem óbvio, E daí a gente pega as né? próprias experiência pessoal e acaba ampliando, né? Isso, às vezes essa indução, ela pode incorrer num erro, né? Então, se eu digo que o peixe mora na água e que a baleia é peixe, logo a baleia mora na água, tem uma meia-verdade. Baleia é um mamífero, na verdade. Mas porque a água, né, pode ser Doce, salgada doce salgado. e pode ser doce. Então, quer dizer, a baleia então viveria no rio e no mar, só no mar. Como é que seria? Então tem uma meia-verdade, mas não deixa de ser uma
indução, certo? Tem que ferir certo, na verdade, né? Então, todo vendedor, né, toda pessoa persuasiva gosta de trabalhar com indução, né? Ah, eu fui induzido, eu não queria, não é? É por isso que é crime, por exemplo, você, né, a sedução, né? Uhum. Então, principalmente ela de menor, né? Porque a pessoa é induzida, ela é favorecida por argumentos. Ok. Mas tem um que é mais legal, que eu gostaria de te passar agora, que ele força muito a memória, tá? Então, a aula de hoje não é como memorizar, não é sobre como memorizar, que foi na aula passada, Tá. né? Você viu que tem que imaginar, você viu que você tem que criar associações, né? Falando Você viu que nisso, se a imagem tiver movimento é melhor, quanto falando mais nisso, brilhante. Oi? eu lembro ainda a lista que o senhor me passou. Claro, lembra a lista? Então foi o quê? Foi uma borboleta, não foi? Colete, sofá, canguru, fogão, escada, nuvem, piscina, carro, é, tênis, não, carro, tartaruga, tênis, banana, canhão, sapo, é, macarrão, tanque, macarrão, tapete, papel, mesa, garrafa e cama. Isso. Por que que você conseguiu lembrar com essa qualidade toda? Porque foi feito um input de extrema qualidade. Nós criamos associação, imagens coloridas, né? Ideias novas, fora de contexto, coisas que não eram usuais e tal, e fizemos repetições, tá? E aí você conseguiu trazer essa informação. Quando a gente assiste uma aula e o professor não tem muita didática, né? Por exemplo, quando o professor, aquele catedrático, né? O que é o catedrático? Eu sei, você não sabe. Eu ensino, você aprende. É diferente do acadêmico. O acadêmico, no método socrático, eu sou apenas um facilitador, ou seja, eu vou te ajudar, eu vou conduzir a informação que eu tenho para você. É o conceito de discípulo, né, e tutor, tá? Mas no método catedrático, não. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, você é calouro. Então, quando o catedrático, por exemplo, ele se preocupa mais em exibir o conhecimento do que ser didático, o aluno termina a aula do jeito que ele entrou. Às vezes até pior. Tá? Eu, Gostei da pior aí. já Às vezes vi, até ele sai tão confuso eu que já ainda tive está com assim. problema de autoestima, né? Aham. Verdade. Tá, mas o output ele é muito rico. Olha só como é que ele funciona. Existe uma velocidade, que é o chamado gap, né? Ou seja, lá na sinapse, onde passa o neurotransmissor, ou seja, quando você precisa de uma informação, é o neurotransmissor que vai lá pegar, certo? Então, existe uma velocidade que o neurotransmissor, isso é milésimos de segundo, né? A não ser que ela esteja já num lugar muito escondido, vamos dizer assim, lá no underground, né? Sabe, na web, como é aquela web escura que o Dark pessoal Web, chama? Hã? Deep Web, Deep Web, lá no fundo da internet, que só os tem a Dark, hackers conseguem achar, né? tem a No Dark Deep Web Web. também. Exatamente. Então, existem informações que estão lá no seu deep consciente, Uhum. lá na profundidade, que a gente chama de inconsciente, e Joseph Murphy, por exemplo, chamou de subconsciente. Não existe sub, não tem, igual o céu e o inferno. Está em cima ou está embaixo? Se a Terra girar, quer dizer que o céu ficou no lugar do inferno, o inferno virou. Então não existe sub, não é um lugar, mas é numa posição geográfica onde o neurônio, o neurotransmissor não consegue chegar. E é possível acelerar esse tempo, mesmo sendo ele milésimos de segundo, é possível acelerar esse tempo, aumentando a produção de uma substância chamada N-metil-de-aspartato. Uhum. Já ouviu falar nela? Não. Ele é como se fosse um lubrificante. Você já viu quando você quer brincar de escorregar Sim. no quintal? Aham. Aí o que você faz? Você vai lá jogar água e sabão. Aham. Eu já bati a cabeça uma vez brincando disso aí. O negócio ficou tão liso, mas que eu passei tão rápido que, pô, bati a
a nuca aqui, vai ver que é por isso que melhorou a leitura, né? Tá. Mas é possível aumentar essa substância, tá? A alimentação interfere, sim, mas esse exercício ele aumenta a sua produção de N-metil de aspartato, ou seja, faz com que você se lembre com muito mais qualidade, certo? Então, vamos lá. Mas antes de passar, deixa eu só tirar um monte que eu me passo batido aqui. Eu vi que você está lá no grupo do app, eu já te passei o código de resgate. Não, mas eu instalei por fora. É porque quando você coloca uma resenha lá Aham, e dá 5 estrelas para gente, aham. aí você ainda ganha uma aula especial do aplicativo. E eu queria muito fazer uma aula contigo depois, né, explicando cada pedacinho do aplicativo. Que apesar dele ser autoexplicativo, né, tem muita gente que chega lá e não consegue entender o procedimento, né? Ok. Então, vamos lá. Ó. O output ele é treinado através da estimulação de uma lembrança. Tá, então, se eu disser para você, por exemplo, bigode, Tá. né? Aham, Bigode pode trazer mil e uma lembranças, você tem mil e uma associações, aham. desde o bigode do seu vô, ou talvez de um português, que você viu na padaria, né? Ou de um desenho animado, sei lá, a Hitler. barbearia que você frequenta. O Hitler, né, que usava bigode. Ou até Hitler, ele vai te trazer muitas lembranças. Mas tem uma que vem mais rápido, tipo, é a primeira que vem à tua cabeça. Então, bigode lembra, Bigode. é a primeira. Você viu que você demorou para É, ficar processando, dru, 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 dru. Então, essa técnica, ela acelera o processador, tá. certo? Então, quando eu falo aí bigode, lembra Barbearia. barbearia. Agora, esquecendo que a primeira era bigode, Aham, considerando que agora é apenas o foco é apenas barbearia, aham. barbearia lembra Vizinho. Tem uma barbearia do lado da minha vizinho, casa. por coincidência, vizinho. E vizinho, esquecendo que a penúltima foi barbearia e a primeira era bigode, certo? Aham. Qual seria? Posto. Posto? Porque o vizinho que trabalha na barbearia trabalha em cima do posto. Ok. E posto? Posto me lembra irmão. Que eu tenho. Irmão. Não precisa justificar. A gente já entendeu, só que agora você vai ir puxando naturalmente, certo? Irmão, Coxinha. coxinha, Fome. fome, Rua. rua, Casa. casa. Galeria. ah, Galeria. Apartamento. Quando você olhou para cima à direita, você tentou criar, né? A não ser que você seja canhoto. Não, eu sou ambidestro, na verdade. Isso, o canhoto, ele recorda na direita, né? E cria na esquerda, tá? Tem os hemisférios, dentro da cabeça dele, os hemisférios estão trocados, Eu invertidos. sou ambidestro, na verdade, mas, tipo, pra mim tanto faz, assim. Mas eu Mas sou você tem, mais com certeza, você tem um uma preferência. preferencial. É, É, por isso que eu percebi que você é canhoto, que você recordou, mas olhou para um lado onde cria. uhum. Por isso que eu perguntei se você era canhoto. Então, na verdade, você é ambidestro, provavelmente porque os teus pais te induziram pensando que se você escrevesse com a outra mão, você estaria fazendo algo errado. Mas você é canhoto como preferencial. Não, não, é com as duas mãos. Escrevo com as duas. Sim, mas provavelmente não. Todo mundo tem uma dominância, né? Sim, sim. Eu uso mais a direita. Mas Isso. se Mas tiver. você usa mais a direita por indução da educação, tá? Mas provavelmente a sua dominância é canhota. Por É, exemplo, o pé que chuta a bola, a mão que você come, você usa a direita porque você foi treinado.
o que inclusive é muito bacana, porque integra os hemisférios através do corpo caloso. Aham. Tá, você percebeu que tem uma velocidade, né? Sim. Você falou, né? Bigode, barbearia, vizinho, posto, né? Aí, irmão, coxinha, fome, rua, né? Aham. Por as palavras que você foi dizendo aí. Sim. Teve um tempo que você gastou para trazer essa ideia, Sim. tá? Então, o primeiro exercício é um exercício espontâneo. Vamos fazer um teste do seu output, Tá. tá? Então, eu vou marcar aqui no meu relógio 1 minuto Tá. e você vai escrever no papel palavras que você se lembra a partir de uma primeira que eu vou sugerir. Tá. Então, isso que me lembra isso, que me lembra isso, que me lembra isso. E aí vamos ver quantas palavras você anota. Tá. Em um Claro que na minuto. hora de escrever você vai tentar escrever rápido. O importante não é a caligrafia aí, Eu vou é digitar. quantas palavras você lembra. Eu vou digitar. Ah, não, não, você vai digitar, não é legal, não. Não? Então, tenta fazer usando o dedo, né? Por exemplo, assim, ó. Porque para digitar, se você não for rápido, você vai gastar muito tempo digitando. Eu sou mais Quando a rápido pessoa já está digitando do que. treinada, ela só faz tracinho, assim, ó. Não, eu sou mais rápido digitando do que escrevendo, mas tudo bem, tem aqui o Ah, papel. não, então digitando, ok. Porque eu sou péssimo para digitar, ainda mais que o meu teclado aqui não é o nacional, né? Aí eu, prazer, para procurar um C cedilha aqui ou um acento agudo, eu levo um tempão. Mas quando você ficar prático, basta fazer um tracinho, assim, Aham. tá bom? Tá. Quando eu não. Então, posso marcar? A Pode. primeira palavra vai ser, ó, celular. Tá, daí eu tenho que pensar numa coisa. Próximo. Tá, É, beleza. Celular? valendo. Começou. Pronto. Daí pensar em outra coisa. É, tá rodando o tempo. Você pode colocar só as iniciais da palavra, se quiser, para ir mais rápido. Tá bom? Eu dei um pouquinho mais de tempo, né? Porque eu vi que no começo teve dúvida ali. Então, o celular lembrou o quê? Android, memória, sistema operacional, versão, computador, estudo, faculdade, passado, 2009, amigos, grupo, Quantas você conseguiu? 10. 10 palavras em 1 minuto. Observa. Você gastou, supondo aí tem 60 segundos, 6 segundos, 6 segundos por ideia. Uhum. 6 segundos por ideia é muito lento. Sabe quantas dá para fazer aí? Quantos? 80, 120 ideias por minuto. É. E como é que nós vamos, olha aí, o velho metrônomo, né? Como é que nós vamos obrigar o teu cérebro a acelerar a geração de ideias? Ou seja, como é que eu vou potencializar o seu brainstorm? O metrônomo, treinando com o metrônomo. E como? Já dá para deduzir isso aí, hein? E botando, e fazer a mesma, pegar uma palavra e criando lista, só que. Isso, olha, você fez 10 por minuto, certo? Aham. Você vai colocar teu metrônomo no 30, Tá. tá? Consegue ligar ele aí? É fantástico isso, tá? Então, só que essa técnica desenvolve a síndrome de Faustão. Você sabe como é que é a síndrome de Faustão? Não. É quando você vai, o seu raciocínio é mais rápido que o da outra pessoa, Aham. Daí você fica tem o fácil. costume de interromper a outra
que você já sabe o final e a pessoa demora para poder concluir, né? A minha filha, ela, antes dela fazer a pergunta, ela posso perguntar? Vou perguntar. Então, tá ouvindo? Quer dizer, pô, já dá para ter feito 3 perguntas, né? Aham. Então, quer dizer, o legal é você tá rápido. Isso é bom para quê? Para prova. Aham. Vai ajudar você a lembrar a questão. Você vai olhar a questão, olhou, pá, lembrou mais rápido. Né? Alguém fez uma pergunta, pá, lembrou. Tomada oral, entrevista de emprego, debate, isso para Uhum. político, né? Para quem fala em público, palestrante, líder, né? Aham. Tá no 30. Tá. Então, no 30, eu vou colocar aqui só para ver se você está se perdendo, tá? Supõe que no 30 você triplica sua capacidade. Se você fez 10 por minuto, se agora vai bater 30 vezes em 1 minuto, isso quer dizer que ao invés de 10, você vai gerar 30 ideias. Certo? Você não vai escrever, você vai só falar. Tá. Tá? É claro que no papel é importante você fazer um traço, às vezes, ou escrever, para saber quantos toques, porque às vezes você perde o toque. Você não Aham. consegue falar uma palavra em todos os toques. É. E eu vou estar aqui te ajudando, conferindo. Isso é muito legal para fazer com alguém, Uhum. porque aí você mede a pessoa e a pessoa mede você. Uhum. Tá? Eu liguei o meu metrônomo também, e a palavra vai ser. Eu vou colocar aqui a palavra tomate, Tá. tá certo? Aham. Pode começar. Tomate. Fruta. Mercado. Passo. Não Rua. fala passo no caso, Não? você só espera um pouquinho. Vamos começar de novo? Tá. O meu metrônomo estava desconfigurado também. Uhum. Ok, então não precisa falar passo como nos outros exercícios. Você só vai perder o tempo, né? Ou seja, quer dizer que você não conseguiu gerar a ideia uma por segundo. Porque quanto mais você treinar isso, mais você vai produzir N-metil de aspartato. Tá. Então vamos pegar agora travesseiro. Tá. Valendo. Cama. Lençol. Quarto. é, Casa. Apartamento. Centro. Só que eu tô pegando fora dos tempos, assim. Vai Tá bom? puxando. Centro. Rua. Asfalto. Galeria. Lotérica. Itaú. Trabalho. Galeria. Eu falei galeria, né? É que tem duas. Marquei só 30 segundos, que você já travou. É, Você viu que é simples, mas não é fácil? sim. Então, olha o desafio, né? Chegar a pelo menos 80 ideias por minuto. Me dá uma palavra qualquer. Uva passa. Olha aí, ó. Uva passa, né? Ó. Né? Panetone, Natal, celebração, pessoas, multidão, estádio, futebol, bola, redondo, geometria, matemática, Einstein, ciência, laboratório, tubo de ensaio, inseminação artificial, criança. E aí, eu fiz no 30 uma lerdeza assim que você não tem ideia. Estou fazendo força para lembrar só uma. Então, a primeira palavra que você sugeriu, qual foi? Uva passa. Não tem no Panetone, Né? Tem. que usa no Natal, Aham. que é uma celebração com muita gente, É, que é multidão, é, nos estádios sim, de futebol, sim, que usa a bola, sim, que é redonda, redondo não é da geometria, que é da matemática, sim, não é? Que está ligado ao Einstein, sim, que está ligado à ciência. A ciência tem sempre um laboratório onde tem um tubo de ensaio, sim, que se faz, né, aquelas técnicas lá, que hoje se fala de clonagem e tudo mais, inseminação artificial.
Aham, Viu só? sim, Para você talvez não fez sentido, mas para mim, eu fui puxando a primeira, uma ligada à outra, sim. tá? Então você vai treinar. O legal é que esse exercício pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer hora. Sim. Então você pega assim, vou fazer um minutinho aqui de output. Então você vai lá, pode usar o teu aplicativo também, né? Põe lá o cronômetro e liga o toque. Sim, Aí você vai treinando, olhando para o cronômetro, a hora que bater um minuto, sim, né? Você vê quantas você pode fazer no dedo, você pode fazer riscando, você pode fazer escrevendo. Escrevendo, o problema do escrever é que às vezes você gasta tempo demais, né? Em 30, 40 você consegue, mas talvez em 80 não dá tempo, aham, tá? E aí vamos ver, né, a sua evolução de output. Se você puder fazer também, além do treinamento de output, você puder fazer também, né, o exercício com 15 palavras e com tá, 20 palavras de input, também é legal, tá bom? tá? Aplicativo, Então, maravilha, ficou registrado aqui, né, a melhor aula de output que a gente tem aqui para academia, tá? Então,